Enquanto vendia doces na praça para sustentar a avó doente, uma menina de 10 anos salvou o cão-guia de um homem cego, arriscando a própria vida. Esse gesto inesperado uniu dois mundos distantes e despertou algo adormecido no coração daquele homem solitário. A partir daquele encontro improvável, ambos descobriram que os maiores milagres nascem da empatia mais simples. O sol ainda lutava para vencer a neblina fria da manhã, quando Sofia abriu os olhos no pequeno cômodo que dividia com a avó. O barraco de madeira compensada e telhas de amianto ficava no alto do Morro da Esperança, uma das tantas comunidades que se espalhavam pela zona sul de São Paulo. Dali de cima, nos dias claros, era possível ver os prédios imponentes do centro da cidade, tão distantes que pareciam pertencer a outro mundo. A menina se espreguiçou devagar, tomando cuidado para não acordar Dona Lourdes, que dormia no colchão ao lado. Sua avó havia passado mais uma noite difícil, com a respiração pesada e aquela tosse que parecia nunca ter fim. Sofia conhecia bem aquele som. Ele a acompanhava desde que se entendia por gente. O problema do coração da avó tinha esse nome comprido que ela nunca conseguia decorar direito, mas sabia muito bem o que significava na prática. Remédios caros, consultas que nunca aconteciam e a certeza de que Dona Lourdes não podia mais trabalhar como antes. Com 10 anos recém-completados, Sofia tinha uma rotina que muitas crianças de sua idade desconheciam por completo. Levantava cedo, preparava o café simples para ela e já a avó, e depois se dedicava à tarefa que sustentava as duas: fazer doces para vender na Praça das Artes, no centro da cidade, brigadeiros, beijinhos, pedaços de bolo de cenoura e de chocolate. Tudo feito com as mãos habilidosas que Dona Lourdes, nos dias bons, ainda conseguia orientar. Naquela manhã de quinta-feira, o céu estava cinzento e prometia chuva. Sofia olhou pela janela pequena e torta do barraco e suspirou. Dias de chuva significavam menos vendas, e menos vendas significavam ter que escolher entre comprar comida ou os remédios da avó. Ela sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos ruins. Não adiantava se preocupar com o que ainda não tinha acontecido. Essa era uma lição que a vida já lhe havia ensinado bem cedo. Preparou a massa dos brigadeiros com o pouco de leite condensado que restava na despensa. Dona Lourdes acordou com o barulho das panelas e se sentou na cama, apoiando as costas na parede descascada. Seus olhos cansados observaram a neta com uma mistura de amor e tristeza. Sofia era tudo o que lhe restava no mundo. A filha única havia partido anos atrás, deixando a menina ainda bebê aos cuidados da avó. E desde então, nunca mais deram notícias. Era como se tivesse sido engolida pela cidade grande sem deixar rastros. "Querida, você não precisa ir hoje se o tempo estiver ruim", murmurou Dona Lourdes, a voz fraca e rouca. Sofia se virou e sorriu. Era um sorriso genuíno, daqueles que iluminavam seu rosto moreno e faziam seus olhos castanhos brilharem com uma luz própria. "Preciso sim, vó. Os remédios estão acabando, e a dona Sebastiana disse que não pode mais fiar na venda. A gente tem que pagar o que deve." A avó assentiu em silêncio. Não adiantava discutir. A menina era teimosa, tinha herdado isso dela. E também tinha herdado aquela força de vontade que fazia com que continuasse de pé, mesmo quando tudo conspirava para derrubá-la. 2 horas depois, Sofia descia as escadas irregulares do morro carregando sua cesta de vime forrada com um pano de prato xadrez. Dentro, os doces arrumados com capricho, cada um embrulhado em papel celofane e amarrado com fitinhas coloridas que ela guardava e reutilizava sempre que possível. O caminho até o ponto de ônibus era longo e íngreme, mas ela já conhecia cada degrau, cada buraco, cada curva daquele trajeto. No ônibus lotado que a levava até o centro, Sofia se espremeu entre trabalhadores cansados e estudantes apressados. Segurava a cesta com força, protegendo seu único meio de sobrevivência. Pela janela suja, observava a cidade acordar. As lojas abrindo, os ambulantes montando suas barracas, os carros engarrafando as avenidas. São Paulo era uma cidade que nunca parava, que engolia as pessoas e às vezes as cuspia de volta,
transformadas ou destroçadas. A Praça das Artes ficava próxima à Estação da Luz, uma região que misturava o charme antigo dos prédios históricos com a dureza da vida nas ruas. Sofia havia escolhido aquele ponto estrategicamente. Por ali, passavam turistas, trabalhadores de escritório, estudantes de música do conservatório. Gente de todo tipo, e alguns com moedas no bolso, dispostos a comprar um docinho. Montou seu posto de sempre, embaixo de uma árvore frondosa que lhe dava sombra e, nos dias de chuva, alguma proteção. Estendeu no chão um pedaço de papelão onde colocou os doces, arrumando tudo com atenção aos detalhes. Tinha aprendido que a apresentação importava, que as pessoas compravam primeiro com os olhos. O movimento da manhã começou devagar. Vendeu 2 brigadeiros para uma senhora que ia para o trabalho e um pedaço de bolo para um rapaz de bicicleta. O dinheiro era contado, as moedas pesadas no bolso do vestido surrado que usava. Cada centavo tinha destino certo: remédios, comida, a conta de luz que estava atrasada. Era quase meio-dia quando ele apareceu. Sofia estava distraída, reorganizando os doces que o sol tinha começado a derreter, quando sentiu uma presença diferente. Levantou os olhos e viu um homem sentado sozinho em um dos bancos da praça. Ele chamava a atenção. Usava um terno cinza bem cortado, sapatos engraxados, e ao seu lado estava o cão mais bonito que Sofia já tinha visto. Um labrador dourado, de pelos brilhantes, com um colete especial e uma coleira resistente que o homem segurava com firmeza. O que mais chamou a atenção da menina foi a expressão do homem. Ele estava imóvel, o rosto voltado para a frente, mas com um olhar que não focava em nada. Seus olhos, apesar de abertos, pareciam ver através das coisas, não as coisas em si. Sofia percebeu então, ele era cego. O cão era seu guia, seu companheiro, seus olhos para o mundo. Havia algo na postura daquele homem que transmitia solidão. Ele estava rodeado de pessoas, em uma praça movimentada, mas parecia isolado em uma bolha invisível. Ninguém se aproximava, ninguém falava com ele. E ele também não fazia nenhum esforço para se conectar com o mundo ao seu redor. Simplesmente estava ali, sentado, perdido em pensamentos que Sofia não podia imaginar. O cão, por outro lado, estava alerta. Suas orelhas se mexiam a cada som. O focinho farejava o ar com interesse. De repente, ele virou a cabeça na direção de Sofia e seus doces. O aroma adocicado dos brigadeiros e beijinhos havia chegado até ele. E o animal demonstrou interesse, a língua aparecendo por um instante entre os dentes brancos. Sofia sorriu. Ela gostava de animais, embora nunca tivesse tido condições de ter um. No morro, os cachorros eram vira-latas magros que disputavam restos de comida. Aquele labrador era diferente. Era bem cuidado, alimentado, amado. Isso ela podia perceber pela forma como o homem mantinha a mão pousada em sua cabeça, em um gesto de carinho inconsciente. A praça continuava em seu ritmo normal. Pessoas passavam apressadas, algumas paravam para descansar nos bancos, outras se reuniam em pequenos grupos. Sofia voltou sua atenção para uma possível cliente que se aproximava quando ouviu o barulho. Tudo aconteceu muito rápido. Um ciclista surgiu na calçada estreita que margeava a praça, pedalando em alta velocidade. Ele vinha em direção contrária, disputando espaço com os pedestres, e não percebeu o cão-guia à sua frente. Buzinou alto, um som estridente que fez várias pessoas se virarem assustadas. O labrador, treinado que fosse, ainda era um animal. O susto foi instantâneo. Em um movimento reflexo, ele deu um salto para o lado, e a coleira escorregou da mão do homem cego. Antes que qualquer um pudesse reagir, o cão correu em pânico direto para a rua movimentada que ficava ao lado da praça. O homem levantou do banco em um movimento brusco, estendendo as mãos no ar, tentando localizar seu companheiro. "Marcelo!" gritou, a voz carregada de desespero. "Marcelo, volta aqui!" Mas o cão não ouvia mais nada além do próprio medo. Ele corria em direção ao perigo e os carros passavam em alta velocidade naquela rua. Era uma avenida importante, sempre congestionada, mas quando havia brechas, os motoristas aceleravam sem piedade. Sofia não pensou, não calculou riscos,
Não mediu consequências. Viu apenas um animal assustado correndo para a morte certa e um homem desesperado que não podia fazer nada para salvá-lo. Largou a cesta no chão, os doces se espalhando no papelão, e saiu correndo. Suas pernas magras e rápidas a levaram pela calçada, depois pela guia e finalmente para o meio da rua. Ela gritava o nome do cão: Marcelo, volta, Marcelo, enquanto corria atrás dele. As pessoas na praça começaram a gritar também, alertas e avisos que se misturavam em um coro de pânico. O cão estava quase no meio da pista quando Sofia o alcançou. Sem hesitar, ela se jogou no asfalto quente e agarrou o animal com força. O labrador era pesado, muito mais pesado do que ela imaginava, mas Sofia não soltou. Enrolou os braços ao redor do pescoço dele e o puxou de volta. Foi quando ela ouviu o barulho do motor. Um carro preto, grande e reluzente, vinha em alta velocidade pela pista. O motorista nem tinha visto a menina e o cão. Estava olhando para o celular distraído. Quando finalmente percebeu, era quase tarde demais. Os freios guincharam. O cheiro de borracha queimada tomou o ar. O carro derrapou, rodou e parou a poucos centímetros de Sofia e Marcelo. Tão perto que ela sentiu o calor do capô em seu rosto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia estava deitada no asfalto, abraçada ao cão que tremia descontroladamente. Seus joelhos estavam ralados, sangrando, e ela sentia o gosto de sangue na boca por ter mordido o lábio com o impacto. Mas estava viva. E o cão também estava. O homem do terno cinza tinha se aproximado da rua, guiado pelos gritos das pessoas. Ele estava parado na calçada, o rosto pálido, as mãos tremendo. Alguém me diz o que aconteceu, implorou, a voz quebrada. Por favor, alguém me diz. Foi uma menina. Uma mulher respondeu ainda em choque. Uma menina salvou seu cachorro. Ela se jogou na frente do carro. Onde ela está? Perguntou o homem, dando passos inseguros em direção à rua. Onde está a menina? Sofia conseguiu se levantar, segurando o cão pela coleira. Suas pernas tremiam, mas ela manteve a firmeza. Caminhou até o homem e tocou seu braço. Está tudo bem, disse, a voz saindo mais calma do que ela sentia. Ele está bem. Eu peguei ele. O homem cego se abaixou no mesmo instante, tateando até encontrar o cão. Suas mãos percorreram o corpo do animal, verificando se estava machucado, e quando se certificou de que Marcelo estava bem, ele o abraçou com força. O labrador lambeu o rosto do dono, ainda assustado, mas reconhecendo a segurança daquele abraço. Então o homem se virou na direção de Sofia. Você, começou ele, e sua voz falhou. Você salvou meu cachorro. Não foi nada, Sofia respondeu sem jeito. Ele só estava com medo. Não foi nada, o homem repetiu, incrédulo. Você arriscou sua vida. Uma criança arriscou sua vida pelo meu Marcelo. Como você se chama? Sofia. Sofia, ele repetiu, como se estivesse guardando aquele nome em um lugar especial. Meu nome é Daniel, Daniel Nogueira, e eu preciso saber quem são, seus pais. Preciso agradecer a eles por terem uma filha tão corajosa. A menina baixou os olhos. Eu não tenho pais. Só tenho minha avó. E ela está doente. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Ao redor deles, as pessoas começavam a se dispersar, o momento de tensão passando. O motorista do carro tinha saído do veículo, pálido e tremendo, mas ao ver que todos estavam bem, voltou para dentro e saiu dirigindo devagar. Você vende doces, Daniel disse. Não era uma pergunta. Eu ouvi você mais cedo oferecendo para alguém. Onde está a sua cesta? Na praça. Eu deixei lá quando corri atrás do Marcelo. Daniel estendeu a mão. Me leva até lá, por favor. Sofia pegou a mão dele, surpresa com o pedido. Era uma mão grande, calejada, mas com a palma macia de quem não fazia trabalhos pesados. Ela o guiou de volta para a praça. O cão Marcelo caminhando obediente ao lado deles. Os joelhos de Sofia ardiam, e ela sentia o sangue escorrer por suas pernas, manchando suas meias brancas, que já não eram tão brancas assim. Quando chegaram ao local onde ela tinha montado seu pequeno negócio, Sofia sentiu o coração apertar. A cesta estava virada,
e os doces espalhados pelo chão sujo. Alguns tinham sido pisoteados, outros tinham caído na sarjeta. Todo o trabalho da manhã, todas as horas de preparo, tudo perdido em questão de segundos. Ela se agachou e começou a juntar o que ainda prestava, os olhos ardendo, mas determinada a não chorar. Não podia desperdiçar nada. Cada docinho representava centavos que faziam falta. O que aconteceu? Daniel perguntou, percebendo a movimentação dela. Os doces caíram quando eu corri. Está tudo no chão. Quanto você perdeu? Em dinheiro, quanto vale tudo isso? Sofia fez as contas mentalmente. Uns 20 reais, talvez. Ela tinha gasto 15 em ingredientes. Contava vender por 35, tendo um lucro de 20. Agora, teria sorte se conseguisse salvar metade. Daniel tirou a carteira do bolso interno do paletó. Suas mãos hábeis encontraram as notas pelo tamanho e textura. Ele separou algumas e estendeu para Sofia. Aqui. Isso cobre o prejuízo e mais um pouco. A menina olhou para o dinheiro e arregalou os olhos. Eram 3 notas de 50 reais. Mais dinheiro do que ela havia em um mês inteiro de vendas. Eu não posso aceitar, ela disse automaticamente. É muito. Pode sim. Daniel insistiu, ainda segurando as notas na direção dela. Você salvou meu melhor amigo. Salvou minha única companhia nesse mundo. Se eu pudesse, daria muito mais. Sofia hesitou, mas as notas estavam ali, na frente dela, e o dinheiro faria tanta diferença. Os remédios da avó, a comida para o resto da semana, talvez até um pouco de carne que fazia tempo que não comiam. Com mãos trêmulas, ela pegou o dinheiro. Muito obrigada, sussurrou. Não, Daniel disse, a voz firme. Obrigado sou eu. E agora me diga uma coisa. Você já almoçou hoje? Sofia balançou a cabeça, esquecendo por um instante que ele não podia ver. Não, ela respondeu em voz alta. Então você vai almoçar comigo. Não aceito não como resposta. Você me salvou de perder a única coisa que me importa nessa vida, e no mínimo posso te oferecer uma refeição decente. Além disso, seus joelhos precisam ser cuidados. Você está machucada. A menina olhou para seus joelhos ralados. Não é nada grave, ela tentou argumentar. Não importa. Você vai comigo. Tem um restaurante aqui perto, a algumas quadras. Você pode me levar até lá. E foi assim, de forma completamente inesperada, que Sofia se viu caminhando pelas ruas do centro de São Paulo ao lado de um homem cego, bem vestido, e seu cão-guia. As pessoas olhavam para eles com curiosidade, aquela menina de vestido surrado e joelhos machucados, guiando um senhor de terno. Mas Sofia não ligava para os olhares. Ela estava fascinada com Marcelo, que caminhava com tanta disciplina, e com Daniel, que mesmo sem enxergar se movia pelo mundo com uma confiança que ela admirava. O restaurante era elegante, com toalhas de mesa brancas e garçons de uniforme. Sofia nunca tinha entrado em um lugar assim. Ficou parada na porta, de repente, muito consciente de sua aparência, de seus joelhos sangrando, de seu vestido velho. Mas Daniel simplesmente entrou, Marcelo ao seu lado, e uma garçonete veio até eles imediatamente. Senhor Nogueira, que bom vê-lo novamente, ela disse sorrindo. Sua mesa de sempre. Obrigado, Carla, mas hoje somos 2. Esta jovem aqui é minha convidada especial. E, por favor, traga um kit de primeiros socorros. Ela está machucada. Eles foram levados até uma mesa no canto, tranquila e reservada. Daniel sentou-se com a facilidade de quem conhecia bem o lugar e indicou a cadeira à sua frente para Sofia. A menina sentou, na ponta da cadeira, as mãos no colo, sem saber muito bem o que fazer. A garçonete trouxe o kit de primeiros socorros e se ajoelhou ao lado de Sofia. Com cuidado, limpou os ferimentos nos joelhos da menina, aplicou um antisséptico que ardeu, mas Sofia não reclamou, e colocou curativos. Pronto, ela disse sorrindo. Agora você está novinha em folha. Obrigada, Sofia murmurou. O cardápio foi apresentado e Daniel pediu que a garçonete lesse para Sofia, para que ela escolhesse o que quisesse. A menina ficou perdida entre tantas opções, tantos nomes de pratos que ela nunca tinha ouvido falar. No fim, pediu o prato do dia, um filé de frango com arroz e legumes. Daniel pediu o mesmo.
Enquanto esperavam a comida, eles conversaram. Daniel fez perguntas, sua voz gentil, mas interessada. Queria saber sobre a vida de Sofia, sobre sua avó, sobre por que uma menina tão jovem estava vendendo doces na rua em vez de estar na escola. Sofia respondeu com honestidade, contou sobre a doença de Dona Lourdes, sobre como precisava ajudar, sobre como tinha largado a escola no ano anterior, porque não dava para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Daniel ouvia em silêncio, e mesmo sem poder ver seu rosto, Sofia percebia que cada palavra a tocava de alguma forma. Havia uma tristeza nele, uma melancolia que ia além da cegueira. Era como se ele carregasse um peso invisível, um fardo que ninguém mais podia ver. E você? Sofia perguntou, reunindo coragem. O senhor sempre foi cego? Não, Daniel respondeu, e pela primeira vez um sorriso triste apareceu em seu rosto. Eu perdi a visão há 3 anos, em um acidente. Desde então, minha vida mudou completamente. Marcelo me foi dado há 2 anos, e desde então ele é tudo para mim. Meus olhos, minha companhia, meu amigo. Por isso, quando ele correu hoje, eu pensei que tinha perdido tudo de novo. Sinto muito, Sofia disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Não precisa sentir. Foi a vida me ensinando que nada é permanente. Mas você, menina corajosa, me ensinou algo hoje. Me ensinou que ainda existe bondade nesse mundo. Que ainda existem pessoas dispostas a arriscar tudo por alguém que nem conhecem. A comida chegou, e Sofia comeu devagar, saboreando cada garfada. Era a melhor refeição que tinha feito em meses, talvez anos. O frango estava macio, temperado na medida certa, e os legumes tinham sabor de verdade. Não eram murchos e sem gosto, como os que ela conseguia comprar na feira nos dias de promoção. Quando terminaram, Daniel chamou a garçonete e pediu para embalar uma refeição para a viagem. Para a avó de Sofia, ele explicou. E também, me traga seu cartão. Eu gostaria de deixar meu número de telefone para ela. Sofia aceitou o cartão, um retângulo branco com letras em relevo que ela não podia ler por serem muito pequenas. Daniel pegou sua mão e colocou o cartão entre seus dedos. Se você ou sua avó precisarem de qualquer coisa mesmo, me liguem. Prometo que vou ajudar. A menina guardou o cartão com cuidado no bolso do vestido, junto com o dinheiro que ele tinha lhe dado. Obrigada, ela disse. Pela comida, pelo dinheiro, por tudo. Obrigado você, Daniel respondeu. Por me lembrar que vale a pena acreditar nas pessoas. Eles se despediram na porta do restaurante. Daniel e Marcelo seguiram em uma direção e Sofia em outra, carregando a marmita para a avó. Enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus, ela olhou para trás uma vez e viu o homem e o cão se afastando pela calçada, 2 figuras solitárias em meio à multidão da cidade grande. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro na praça tinha mudado tudo. Para ela, para Dona Lourdes e, principalmente, para Daniel. O destino tinha costurado seus caminhos de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. E aquele era apenas o começo de uma história que transformaria a vida de todos os envolvidos. Enquanto o ônibus a levava de volta para o morro, Sofia segurava a marmita quente no colo e sentia o cartão no bolso. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve a sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Que talvez a vida guardasse surpresas boas, não apenas dificuldades e lutas diárias. Era uma centelha pequena de esperança, frágil como a chama de uma vela, mas estava lá, acesa no peito de uma menina de 10 anos que tinha aprendido cedo demais a ser forte. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. Dona Lourdes estava sentada na cadeira de balanço velha quando ouviu os passos de Sofia subindo as escadas do morro. Reconheceria aquele ritmo em qualquer lugar, mas havia algo diferente naquela tarde. A neta não estava arrastando os pés como costumava fazer depois de um dia longo vendendo doces. Havia uma leveza em seus passos, quase uma urgência. Vó, Sofia entrou no barraco com os olhos brilhando. Vó, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. A avó observou a menina com atenção. Foi então que notou os curativos nos joelhos, e o coração dela disparou.
O que foi isso, menina? Você se machucou? O que aconteceu? Sofia contou tudo. As palavras saíam atropeladas, emocionadas, enquanto ela revivia cada momento daquela manhã surreal. O homem cego, o cão-guia, a corrida desesperada, o carro que quase as atingiu, e depois o almoço no restaurante. Enquanto falava, tirava do bolso as notas de R$ 50 e o cartão de Daniel, colocando tudo sobre a mesa como se fossem tesouros. Dona Lourdes escutou em silêncio, suas mãos tremendo. Quando Sofia terminou, ela puxou a neta para um abraço apertado. Você é louca, menina. Louca e corajosa. Podia ter se machucado, podia ter sido pior. Mas, ao mesmo tempo, lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Porque ela sabia, conhecia o coração da neta. Sabia que Sofia não teria feito diferente mesmo que pudesse voltar no tempo. E ele te deu tudo isso? A avó perguntou, olhando para o dinheiro sobre a mesa. E mais, Sofia respondeu, lembrando da marmita. Ele mandou comida para a senhora. Uma refeição de restaurante, vó, com carne de verdade e legumes frescos. As duas comeram juntas naquela tarde, dividindo a porção generosa que Daniel havia enviado. Para Dona Lourdes, cada garfada era um milagre. Fazia tanto tempo que não comia algo além de arroz, feijão e um ovo quando havia. O tempero, a textura, o sabor de uma comida bem feita. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em sua vida cinzenta. Depois de comerem, Sofia guardou o dinheiro em uma lata velha de biscoitos que escondiam atrás de uma tábua solta na parede. Era seu cofre secreto, onde guardavam cada centavo conquistado. Aquelas notas aumentavam consideravelmente suas economias, e Dona Lourdes já fazia contas mentalmente. Remédios para pelo menos 2 meses, comida decente, talvez até conseguissem pagar a dívida da venda da Dona Sebastiana. E esse cartão, a avó perguntou, pegando o pequeno retângulo branco. Ele disse para você ligar se precisasse. Disse, Sofia confirmou. Mas eu não sei. Se devo. Ele já ajudou tanto. Dona Lourdes girou o cartão entre os dedos, lendo o nome impresso em relevo. Daniel Nogueira, dizia, seguido de um endereço no Jardim Europa e um telefone. Ela conhecia São Paulo o suficiente para saber que o Jardim Europa era um dos bairros mais nobres da cidade. Aquele homem não era apenas rico, era muito rico. Guarda esse cartão com carinho, ela disse para a neta. Às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho por um motivo. Talvez vocês devam se encontrar de novo. Os dias seguintes voltaram à rotina. Sofia continuava acordando cedo, fazendo os doces e indo para a praça vender. Mas algo tinha mudado dentro dela. Ela se pegava procurando Daniel com os olhos, esperando vê-lo aparecer naquele banco onde se sentara pela primeira vez. Ele não aparecia. A praça continuava movimentada, cheia de gente indo e vindo, mas Daniel e Marcelo não estavam lá. Passou-se uma semana, depois 2. Sofia começou a achar que aquele encontro tinha sido apenas isso, um momento único e especial que ficaria guardado na memória, mas não teria continuação. Afinal, por que um homem rico como Daniel se interessaria pela vida de uma menina pobre, vendedora de doces? Ele tinha feito sua parte, tinha sido generoso, tinha ajudado, não devia nada a ela. Foi em uma tarde de sábado, quando Sofia estava guardando seus utensílios, depois de um dia de poucas vendas, que ela o viu. Daniel estava descendo de um carro preto com motorista. Marcelo ao seu lado. Ele usava roupas mais casuais, uma calça jeans e uma camisa azul clara, mas mantinha aquela postura elegante que Sofia reconheceria em qualquer lugar. O coração da menina acelerou. Ela ficou parada, sem saber se devia ir até ele ou esperar. Foi Marcelo quem decidiu. Cão farejou o ar, reconheceu o cheiro familiar de Sofia e dos doces, e puxou levemente a coleira na direção dela. Daniel percebeu a mudança no comportamento do animal e sorriu. É ela, não é, Marcelo. É nossa salvadora. Sofia finalmente encontrou a coragem para se aproximar. Boa tarde, Sr. Daniel. Ele se virou na direção da voz dela, o sorriso se ampliando. Sofia, eu estava esperando encontrá-la aqui. Tenho vindo à praça todos os dias na última semana, sempre no mesmo horário, mas você nunca estava.
Eu venho de manhã, Sofia explicou. Fico até o meio da tarde e depois volto para casa. Mas hoje fiquei até mais tarde porque estava um dia fraco de vendas. Entendo, Daniel assentiu. Então vou ter que ajustar meu horário. Sofia, eu gostaria de conversar com você e sua avó. Tem umas coisas que preciso discutir. Você acha que poderia me dar o endereço de vocês? Eu poderia mandar meu motorista buscá-las amanhã. Apenas para uma conversa, nada formal. Sofia hesitou. A ideia de Daniel vendo onde ela morava, o barraco precário no morro, as paredes descascadas, o chão de terra batida, a envergonhava. Mas ele estava sendo tão gentil, tão sincero que ela não teve coragem de recusar. Tá bom, ela concordou. Mas é longe no Morro da Esperança. Seu carro vai conseguir subir só até um ponto. Não tem problema, Daniel disse. Dá o endereço para o seu Valdir, meu motorista. Ele vai saber se virar. No domingo de manhã, pontualmente às 10 horas, um carro preto parou na rua ao pé do morro. Seu Valdir, um senhor de cabelos grisalhos e rosto amigável, desceu e perguntou por Sofia. Meia dúzia de crianças curiosas se reuniram ao redor do veículo reluzente, tocando a lataria com admiração. Carros assim não apareciam ali, com frequência. Sofia e Dona Lourdes desceram as escadas com cuidado. A avó tinha vestido seu melhor vestido, um azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais, e tinha amarrado o cabelo em um coque. Mesmo fraca e doente, ela mantinha a dignidade. Sofia também tinha se arrumado, lavando o rosto várias vezes e penteando os cabelos longos até ficarem lisos e brilhantes. A viagem até o Jardim Europa foi uma experiência surreal para ambas. Dona Lourdes segurava a mão da neta com força, observando pela janela como a paisagem mudava gradualmente. Os prédios ficavam mais baixos e bem cuidados, as ruas mais arborizadas, os carros mais novos. Era outro mundo tão distante da realidade delas que parecia irreal. A casa de Daniel era ainda mais impressionante do que imaginavam. Um sobrado elegante, com jardim na frente e um portão de ferro trabalhado. Seu Valdir abriu o portão com um controle remoto e estacionou na garagem coberta. Uma empregada de uniforme as recebeu na porta, sorridente e educada. "O senhor Daniel está esperando vocês na sala", ela disse. "Por favor, me acompanhem." A sala era ampla, com pé direito alto e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. Os móveis eram de madeira escura e bem trabalhada, o sofá de couro macio. Na parede, quadros que Dona Lourdes sabia serem valiosos, mesmo sem entender de arte. Havia um piano de cauda em um canto e estantes repletas de livros até o teto. Daniel estava sentado em uma poltrona, Marcelo deitado a seus pés. Quando ouviu os passos delas, ele se levantou imediatamente. "Sejam bem-vindas", ele disse. "Por favor, sentem-se. Fiquem à vontade." Sofia e Dona Lourdes se sentaram juntas no sofá, as mãos ainda entrelaçadas. A empregada trouxe suco de laranja fresco e um prato de biscoitos caseiros. Tudo era gentil, acolhedor, mas elas ainda se sentiam deslocadas naquele ambiente tão diferente do seu. "Dona Lourdes", Daniel começou, virando-se na direção onde sabia que ela estava. "Sua neta me contou sobre a senhora, sobre sua condição de saúde, e eu gostaria de ajudar." A avó ergueu a cabeça surpresa. "Ajudar como, senhor? Eu conheço os melhores médicos de São Paulo, tenho contatos, recursos. Gostaria de custear um tratamento completo para a senhora. Consultas, exames, medicamentos, o que for necessário, sem custo algum." Dona Lourdes ficou sem palavras. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas e abundantes. "Senhor", ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. "Por que o senhor faria isso por nós? Nós não somos nada, não temos nada para oferecer." "Vocês me deram algo muito mais valioso que dinheiro", Daniel respondeu, e havia emoção genuína em sua voz. "Sua neta me devolveu meu melhor amigo, minha companhia, a única coisa que ainda me faz sentir conectado ao mundo. Ela arriscou a própria vida sem pensar duas vezes. Isso não tem preço. E mais do que isso", ele continuou, "vocês me lembraram que ainda existe bondade desinteressada nesse mundo. Vocês me deram esperança.
Sofia apertou a mão da avó, também chorando agora. Mas o senhor não precisa fazer isso, ela disse. O senhor já nos ajudou tanto. Eu quero fazer isso, Daniel insistiu. E não é apenas pela senhora, dona Lourdes, é pela Sofia também. Uma criança dessa idade não deveria estar vendendo doces na rua. Deveria estar na escola, estudando, brincando, sendo criança. Com a senhora tratada e recuperada, Sofia poderia voltar aos estudos. Eu poderia custear uma boa escola para ela. Não, não, é demais, dona Lourdes protestou, mesmo com o coração explodindo de gratidão. A gente não pode aceitar tudo isso. Seria se aproveitar da sua bondade. Não seria, Daniel disse firmemente. Seria me permitir retribuir um ato de coragem e amor. Por favor, deixem-me fazer isso. Deixem-me ajudar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Lourdes olhou para a neta, para aquela menina que tinha amadurecido rápido demais, que tinha perdido a infância para cuidar dela. E então olhou para Daniel, para aquele homem que, mesmo sem poder ver, parecia enxergar mais longe que muitos. Havia sinceridade nele, uma vontade genuína de fazer o bem. Está bem, ela finalmente concordou. Nós aceitamos. E que Deus o abençoe por essa generosidade, Sr. Daniel. Os acontecimentos seguintes foram como um turbilhão. Na segunda-feira, um carro buscou Dona Lourdes e a levou para o Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores da cidade. Ela foi recebida por uma equipe de cardiologistas que fizeram uma bateria completa de exames. Quando os resultados saíram, o diagnóstico foi claro. Ela precisava de cirurgia, mas era operável. Havia esperança. Enquanto isso, Daniel matriculou Sofia em uma escola particular próxima à casa dele. Ela recebeu uniformes novos, material escolar completo e até uma bolsa para carregar tudo. No primeiro dia, ela entrou na sala de aula tremendo de nervos, mas a professora foi gentil, os colegas curiosos, mas amigáveis, e aos poucos ela começou a se sentir parte daquele mundo novo. As tardes de Sofia mudaram completamente. Depois da escola, o motorista de Daniel a buscava e a levava para a casa dele. Ali, ela fazia a lição de casa e depois lia para Daniel. Ele havia pedido isso especialmente. Quero que você leia para mim, tinha dito. Suas descrições, seu jeito de contar as coisas. Você traz as palavras à vida de um jeito que eu consigo ver. E Sofia lia. Começaram com clássicos da literatura brasileira. Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector. Depois passaram para aventuras, romances, até mesmo livros técnicos que Daniel usava para seu trabalho. A menina descobriu que tinha talento para isso, para dar vida às palavras, para criar imagens vívidas, através apenas da voz. Daniel, por sua vez, se encontrou transformado. Aquela menina tinha trazido uma luz para sua vida que ele achava ter perdido para sempre. Quando perdera a visão 3 anos antes, em um acidente de carro que matara sua esposa e o deixara cego, ele havia se fechado para o mundo. Abandonara o trabalho de arquiteto, se isolara dos amigos, se recusara a participar da vida. Marcelo tinha sido sua única ponte com o exterior, e mesmo assim Daniel vivia no automático, apenas existindo sem realmente viver. Sofia mudou isso. Suas visitas diárias, suas histórias entusiasmadas sobre a escola, suas leituras apaixonadas, tudo isso foi trazendo Daniel de volta à vida. Ele começou a sorrir mais, a fazer planos, a se interessar novamente pelo mundo ao seu redor. Um dia, ela estava lendo um livro sobre arquitetura sustentável quando perguntou: "O senhor era arquiteto, não era?" Seu Valdir me contou. Daniel ficou quieto por um momento. Era. Ele finalmente respondeu. Antes do acidente, eu projetava prédios, casas e espaços públicos. Era minha paixão. Por que parou? Sofia perguntou com a franqueza das crianças. Porque achei que não poderia mais fazer. Como um cego pode desenhar prédios, pode imaginar espaços. Achei que tinha perdido minha profissão junto com minha visão. Mas o senhor ainda pode imaginar, Sofia disse. Quando eu leio para o senhor vê as coisas na sua cabeça. Não vê. O senhor me disse isso. Então, por que não pode imaginar prédios também? A pergunta simples da menina atingiu Daniel como um raio. Ela tinha razão. Ele ainda podia visualizar, ainda
podia criar. Apenas precisava de ferramentas diferentes, de uma forma diferente de expressar sua visão. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Daniel pegou papel e começou a desenhar, suas mãos se movendo pela memória muscular, criando linhas que não podia ver, mas que sua mente enxergava perfeitamente. Enquanto isso, Dona Lourdes se preparava para a cirurgia. Os médicos eram otimistas, mas ela estava assustada. Nunca tinha feito uma cirurgia antes, nunca tinha sequer dormido em um hospital. Na noite anterior ao procedimento, Sofia foi visitá-la levada por seu Valdir. Daniel as acompanhou. Eles ficaram no quarto de hospital, que mais parecia um quarto de hotel de tão confortável. Dona Lourdes estava na cama, pálida, mas serena. Ela segurou a mão de Sofia com força e olhou para Daniel. "Eu quero agradecer", ela disse, "por tudo. Se algo acontecer amanhã, eu quero que o senhor saiba que morri grata." "Nada vai acontecer", Daniel disse com convicção. "A senhora vai ficar bem, vai se recuperar e vai ver Sofia crescer, se formar, construir uma vida. Isso é uma promessa." A cirurgia aconteceu na manhã seguinte e durou 6 horas. Sofia esperou na sala de espera Daniel ao seu lado. Ele não precisava estar ali. Podia ter apenas mandado o motorista buscar notícias, mas quis estar presente. Segurava a mão da menina, sentindo-a tremer, e oferecia palavras de conforto. Quando o médico finalmente apareceu, sorrindo, com a notícia de que a cirurgia tinha sido um sucesso, Sofia desabou em lágrimas. Daniel a abraçou, e pela primeira vez desde que perdera a esposa, permitiu-se chorar também. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão por estar vivo e poder fazer diferença na vida de alguém. Os meses que se seguiram foram de recuperação e transformação. Dona Lourdes melhorava a cada dia, ganhando forças, voltando a ter cor no rosto. Sofia prosperava na escola, suas notas excelentes, seus professores impressionados com sua dedicação. E Daniel, aos poucos, voltava a ser ele mesmo. Começou a aceitar pequenos projetos de arquitetura, trabalhos de consultoria que podia fazer de casa, com a ajuda de softwares especiais e, claro, com as descrições detalhadas de Sofia. Uma tarde, no jardim da casa de Daniel, enquanto Sofia lia para ele um livro de poesias, ela parou no meio de uma estrofe e disse: "Tem uma borboleta aqui, senhor Daniel. Ela é linda, toda amarela com manchas pretas. Está pousada naquela flor vermelha." "Descreva para mim", Daniel pediu, o rosto voltado na direção que ela indicava. Sofia pensou por um momento, depois começou. "As asas dela são delicadas, parecem papel de seda. Elas tremem um pouco com o vento, mas ela segura firme na flor. É amarela, mas não um amarelo qualquer. É amarelo intenso, como o sol do meio-dia. E tem essas manchas pretas que parecem pintadas à mão, cada uma diferente. Ela está tomando o néctar da flor. A língua dela é fininha como um fio." Agora ela abriu as asas totalmente. É tão perfeita, tão livre. Daniel ouviu em silêncio, visualizando cada detalhe. "Sabe o que as borboletas me ensinam, Sofia? Elas passam tanto tempo como lagartas, presas, limitadas. Depois se fecham em um casulo e parece que é o fim. Mas é apenas uma transformação. Quando saem, são completamente diferentes. Podem voar, podem ir onde quiserem. É uma metamorfose." "Como o senhor", Sofia disse com simplicidade. Daniel sorriu surpreso. "Como assim? O senhor era como uma lagarta depois do acidente, preso, limitado. Mas agora o senhor está se transformando, está voltando a desenhar, a trabalhar, a sorrir. O senhor está virando uma borboleta." A metáfora tocou Daniel profundamente. Aquela menina, com sua sabedoria simples e direta, tinha conseguido expressar em poucas palavras o que ele vinha sentindo, mas não conseguia nomear. Ele estava renascendo. A escuridão que o havia consumido por 3 anos estava finalmente dando lugar à luz. E tudo isso por causa de um gesto impulsivo e corajoso de uma menina na praça. "E você, Sofia?", ele disse. "Você também está se transformando. Não é mais apenas a menina que vendia doces. Você é uma estudante brilhante, uma leitora apaixonada, uma pessoa com um futuro imenso pela frente." Sofia ficou quieta, absorvendo as
palavras. Pela primeira vez na vida, ela permitiu-se sonhar. Sonhar com um futuro que ia além de sobreviver dia após dia. Sonhar com possibilidades, com uma vida diferente, melhor. E tudo isso porque ela havia decidido, naquele dia fatídico na praça, correr atrás de um cão assustado sem pensar nas consequências. O destino tinha planos para todos eles, planos que ainda estavam se desenrolando. Mas ali, naquele jardim, com o sol da tarde iluminando tudo e uma borboleta amarela voando livre, Sofia e Daniel sabiam que algo muito especial estava acontecendo. Eles estavam construindo uma família, não de sangue, mas de escolha, de afeto, de gratidão mútua. E isso era mais forte que qualquer laço tradicional. 6 meses haviam se passado desde aquele dia na praça, e a vida de Sofia e Dona Lourdes tinha se transformado de formas que nunca imaginaram possíveis. A avó estava completamente recuperada, com energia renovada e saúde estável. Sofia estava no topo da turma na escola, sua inteligência natural finalmente tendo a chance de florescer. E Daniel, bem, Daniel era quase outra pessoa. Mas nem tudo eram flores. Com o passar do tempo começaram a surgir complicações que ninguém havia previsto. A primeira veio, de onde menos esperavam. Cláudia Nogueira, a irmã mais nova de Daniel, apareceu na casa dele em uma tarde de sábado sem avisar. Ela morava em Paris havia anos, trabalhando como curadora de arte, e raramente voltava ao Brasil. Mas quando soube através de amigos que o irmão estava mudando, que havia uma menina frequentando a casa dele todos os dias, ela decidiu investigar pessoalmente. Sofia estava na sala, lendo para Daniel um livro sobre design de interiores, quando a campainha tocou. A empregada abriu a porta e uma mulher elegante entrou carregando malas de grife e usando óculos escuros que custavam mais do que Dona Lourdes ganhava em 1 ano. Daniel, ela chamou, tirando os óculos e olhando ao redor. Vim assim que pude. Precisamos conversar. Daniel levantou da poltrona, surpreso. Cláudia, você não me avisou que vinha. Propositalmente, ela respondeu, e então seus olhos pousaram em Sofia. E quem é essa? Esta é Sofia, Daniel disse, com orgulho na voz. Sofia, esta é minha irmã Cláudia. Sofia se levantou e estendeu a mão educadamente, do jeito que tinha aprendido na escola. Prazer em conhecê-la, senhora. Cláudia apertou a mão da menina brevemente, mas seu rosto permaneceu frio. Daniel, podemos conversar em particular. Sofia entendeu a deixa. Vou indo, senhor Daniel, a gente continua amanhã a leitura. Não, Daniel disse firmemente. Você fica, Sofia. O que minha irmã tem a dizer pode ser dito na sua frente. Cláudia suspirou, tirando o casaco e jogando-o no sofá. Está bem se é assim que você quer. Daniel, você enlouqueceu. As pessoas estão falando. Uma menina pobre vindo aqui todos os dias, você pagando tudo para ela, para a família dela. Parece, ela pausou, procurando as palavras, parece inadequado. Inadequado, Daniel repetiu, a voz perigosamente calma. Ajudar uma criança que salvou a vida do meu cão é inadequado. Você não entende, Cláudia insistiu. As pessoas interpretam mal. Dizem que você está sendo manipulado, que essa menina e a família dela estão se aproveitando de você. Que veem você como um banco ambulante. Sofia sentiu as bochechas queimarem. Queria sair correndo dali, voltar para o morro, esquecer que aquela conversa estava acontecendo. Mas Daniel estendeu a mão na direção dela e ela a pegou, sentindo o aperto reconfortante. Cláudia, Daniel disse ainda muito calmo, mas com firmeza. Você não estava aqui nos últimos 3 anos. Você não me viu depois do acidente, fechado nesta casa, desistindo de viver. Você não sabe o que é acordar todos os dias desejando não ter acordado. Sofia mudou isso. Ela e Dona Lourdes me deram um propósito novamente. Elas me lembraram que ainda existe bondade no mundo, e se as pessoas querem falar, que falem. Eu sei a verdade. A irmã olhou do irmão para Sofia e de volta. Havia algo em seu rosto, uma expressão que Sofia não conseguia decifrar completamente. Preocupação, sim, mas também algo mais. Talvez ciúme, talvez medo de perder o irmão para essa nova família que ele estava construindo. Eu só não quero ver você se machucando de novo.
Cláudia disse finalmente, a voz mais suave. Você já passou por tanta coisa, Daniel. Perder Marina, perder sua visão. Eu só quero proteger você. Eu não preciso de proteção, Daniel respondeu. Preciso de vida. E essas pessoas, ele apertou a mão de Sofia, me deram exatamente isso. Cláudia ficou na casa por uma semana, e a tensão era palpável. Ela observava Sofia com olhos críticos, procurando falhas, tentando encontrar evidências de que a menina estava se aproveitando do irmão. Mas Sofia continuava sendo exatamente quem sempre foi. Estudava com dedicação, lia para Daniel com paixão, brincava com Marcelo no jardim, ajudava a empregada a arrumar a mesa. Não havia falsidade nela, apenas gratidão genuína e afeto verdadeiro. Aos poucos, Cláudia começou a amolecer. Uma tarde, ela encontrou Sofia na biblioteca, escolhendo um livro para a leitura do dia. A menina estava nas pontas dos pés, tentando alcançar um volume na prateleira alta. Deixa eu te ajudar, Cláudia ofereceu, pegando o livro e entregando-o. Obrigada, Sofia murmurou, ainda desconfiada. Elas ficaram em silêncio por um momento. Então Cláudia perguntou. Você gosta mesmo do meu irmão, não é? Não é fingimento. Sofia olhou diretamente nos olhos da mulher. Senhor Daniel me deu tudo. Me deu educação, futuro, esperança. Mas mais que isso, ela pausou, procurando as palavras certas. Ele me deu atenção, me ouviu. Me tratou como se eu importasse. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Então sim, eu gosto dele. De verdade. Cláudia assentiu lentamente. Ele também gosta de você. Muito. Eu não o via sorrir assim desde antes do acidente. Desde antes de Marina partir. Ela suspirou. Desculpa se fui dura. É que ele é tudo o que tenho. Nossa família sempre foi só nós dois. Eu entendo, Sofia disse. E olha, a senhora não precisa ter medo. Eu não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero, ela hesitou, só quero fazer parte da vida dele, se ele deixar. Acho que ele já deixou, Cláudia disse, e pela primeira vez esboçou um sorriso. Mas os problemas não terminaram com a partida de Cláudia de volta para Paris. Na escola de Sofia, começaram comentários. Os outros alunos, vindos de famílias ricas, sabiam que ela era bolsista, que vinha de origem humilde. Alguns eram gentis, outros não tanto. Ela só está aqui porque o cego rico paga tudo. Uma menina chamada Bruna sussurrou alto o suficiente para Sofia ouvir. Minha mãe diz que é uma vergonha, uma favelada no meio de gente de bem. Sofia fingiu não ouvir, mas as palavras doeram como espinhos. Ela sabia que era diferente dos outros alunos, sabia que não tinha as mesmas roupas de marca, os mesmos gadgets caros, as mesmas viagens internacionais para contar, mas havia provado seu valor com suas notas, com sua dedicação, porque isso não era suficiente. A situação piorou quando Bruna e suas amigas começaram uma campanha de isolamento. Ninguém sentava ao lado de Sofia no refeitório. Ninguém a escolhia para trabalhos em grupo. Ela era deixada de lado nas conversas, ignorada nas brincadeiras. Era uma solidão diferente da que conhecia no morro, onde pelo menos todos estavam no mesmo barco. Ali, ela era a estranha, a intrusa. Sofia aguentou firme por semanas, sem contar nada para Daniel ou Dona Lourdes. Não queria preocupá-los, não queria parecer fraca. Mas uma tarde, depois de um dia particularmente difícil, onde Bruna tinha rasgado seu caderno na frente de todos, ela chegou na casa de Daniel e desabou em lágrimas. Daniel ouviu tudo, o rosto ficando progressivamente mais sério. Quando ela terminou, ele estava visivelmente perturbado. Eu vou até essa escola amanhã, ele disse. Vou conversar com a diretora. Não, Sofia implorou. Por favor, não faça isso. Vai piorar tudo. Eles vão dizer que preciso que um adulto lute minhas batalhas. Eu consigo lidar com isso sozinha. Você não deveria ter que lidar com isso, Daniel disse, a frustração clara em sua voz. Isso é bullying, Sofia. É errado, e você tem todo o direito de estudar ali sem ser maltratada. Mas Sofia foi irredutível. Ela tinha seu orgulho e não queria ser vista como uma vítima que precisava ser defendida. Prometeu a Daniel que se a
Situação piorasse, ela contaria. Mas, por enquanto, queria tentar resolver sozinha. A solução veio de uma forma inesperada. A escola estava organizando uma feira de ciências e cada aluno tinha que apresentar um projeto. Sofia decidiu fazer algo especial, algo que mostrasse sua verdadeira capacidade. Passou semanas pesquisando, planejando, construindo. Daniel a ajudou, sugerindo ideias, oferecendo recursos, mas deixando que ela liderasse o projeto. O tema escolhido por Sofia foi tecnologia assistiva para deficientes visuais. Ela criou um protótipo de um dispositivo que usava sensores ultrassônicos para detectar obstáculos e vibrava em diferentes intensidades para alertar o usuário. Era simples, mas funcional, e carregava uma história pessoal que ela estava ansiosa para compartilhar. No dia da feira, Sofia montou seu estande com cuidado. Havia um banner explicando o projeto, o protótipo funcionando e várias pesquisas sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas cegas. Quando os juízes passaram, ela explicou tudo com paixão, contando sobre Daniel, sobre como ele navegava pelo mundo, sobre as dificuldades e também as superações. Bruna e suas amigas passaram pelo estande, fazendo comentários sarcásticos. "Olha, a favelada tentando se mostrar", Bruna disse alto, como se isso fosse impressionar alguém. Mas então, Daniel apareceu. Sofia não esperava por ele, mas lá estava, guiado por Marcelo, e acompanhado pela diretora da escola que ele havia contactado discretamente. Ele havia pedido para visitar a feira, para ver o projeto de Sofia pessoalmente. Quando Daniel parou no estande de Sofia, ela ficou vermelha de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. "Senhor Daniel", ela disse surpresa, "o senhor veio." "Claro que vim", ele respondeu sorrindo. "Não perderia isso por nada. Agora me explica esse projeto genial que você criou." Sofia explicou, suas mãos mostrando cada parte do dispositivo, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Daniel fez perguntas inteligentes, sugeriu melhorias e, então, na frente de todos os presentes, incluindo Bruna e suas amigas, ele disse em voz alta: "Estou muito orgulhoso de você, Sofia. Você é uma das pessoas mais inteligentes e corajosas que conheço. E este projeto, ele tocou o protótipo com cuidado. Pode realmente fazer diferença na vida de muitas pessoas como eu." O silêncio ao redor foi absoluto. Todos tinham parado para ouvir. A diretora sorria, os outros professores assentiram em aprovação e Bruna estava vermelha de constrangimento. Sofia ganhou o primeiro lugar na feira de ciências, mas mais importante que o troféu foi o respeito que finalmente conquistou. Os colegas começaram a vê-la de forma diferente, não como a menina pobre que recebia caridade, mas como alguém com talento, determinação e uma história inspiradora. Mas enquanto as coisas melhoravam para Sofia na escola, Daniel enfrentava seus próprios demônios. Uma noite, depois que Sofia tinha ido embora, ele sentou no jardim sozinho, Marcelo ao seu lado, e permitiu-se lembrar. Marina, sua esposa, seu amor, sua parceira de vida. Ela tinha morrido no mesmo acidente que o deixara cego. Eles estavam voltando de uma viagem para comemorar o aniversário de casamento quando um caminhão perdeu o controle na estrada. O impacto foi brutal. Marina partiu instantaneamente, sem dor, os médicos disseram. Daniel sobreviveu, mas perdeu a visão e ganhou uma culpa que carregava até hoje. Culpa porque ele estava dirigindo. Culpa porque talvez pudesse ter evitado, se tivesse reagido mais rápido, se tivesse tomado outro caminho. Culpa por estar vivo quando ela não estava. Durante 3 anos, ele viveu com essa culpa esmagadora. Isolou-se do mundo, recusou-se a continuar sua vida como se viver fosse trair a memória dela. Mas Sofia mudou isso. Sem saber, sem tentar, ela havia trazido luz de volta à sua vida. E agora, ele se sentia culpado por isso também. Culpado por estar feliz novamente, quando Marina nunca teria essa chance. Ele estava preso entre 2 mundos, o passado que não podia mudar e o presente que oferecia uma nova chance. E no meio disso tudo, estava uma menina de 10 anos que o olhava como se ele fosse um herói, quando, na verdade, ele se sentia como um covarde que havia desistido de viver. Uma tarde,
Daniel teve uma crise. Foi súbita, uma onda de pânico e tristeza que o engolfou sem aviso. Sofia estava lendo para ele quando notou que ele estava chorando em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Senhor Daniel, ela disse alarmada, o senhor está bem. O que aconteceu? Eu não mereço isso, ele disse, a voz quebrada. Não mereço sua bondade, sua companhia. Não mereço ser feliz quando Marina está, quando ela não está mais aqui. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com a sabedoria que só as crianças que amadureceram cedo demais possuem, ela disse, minha mãe me deixou quando eu era bebê. Eu não lembro dela, mas a avó me contou que ela era boa, que me amava. Só que a vida foi dura demais para ela, e ela precisou ir embora. Durante muito tempo eu fiquei com raiva dela. Achava que ela tinha me abandonado. Mas a avó me disse uma coisa que nunca esqueci. Ela disse que minha mãe gostaria que eu fosse feliz, mesmo sem ela, que esse seria o maior presente que eu podia dar para a memória dela. Sofia pausou. Acho que a esposa do Senhor também gostaria que o Senhor fosse feliz. Acho que ela não ia querer que o Senhor parasse de viver por causa dela. Daniel soluçou, puxando Sofia para um abraço. A menina o abraçou de volta, e ali ficaram. Dois sobreviventes de tragédias diferentes encontrando conforto um no outro. Aquela conversa foi um ponto de virada para Daniel. Ele começou a fazer terapia, algo que havia recusado desde o acidente. Começou a trabalhar através de sua culpa, de sua tristeza, do trauma de perder Marina. Era um processo lento e doloroso, mas necessário. E enquanto Daniel trabalhava em sua cura emocional, Sofia continuava crescendo. Ela estava se tornando uma jovem admirável, mantendo sua humildade e bondade, mesmo enquanto seu mundo se expandia. Continuava visitando o morro toda semana, levando mantimentos para os vizinhos, conversando com as crianças que ainda vendiam coisas nas ruas. Não esquecia de onde vinha, e Daniel amava isso nela. Dona Lourdes observava tudo de longe, com um misto de alegria e melancolia. Sua neta estava tendo oportunidades que ela nunca teve, estava construindo um futuro brilhante. Mas, ao mesmo tempo, ela via a distância crescendo entre o mundo de Sofia e o mundo de onde elas vinham. Tinha medo de que um dia Sofia olhasse para trás e sentisse vergonha de suas origens. Uma noite após Sofia ter voltado de mais uma tarde na casa de Daniel, Dona Lourdes sentou com ela na pequena mesa da cozinha. O barraco tinha sido reformado com a ajuda de Daniel. Agora tinha piso adequado, paredes pintadas, móveis novos. Mas ainda era o mesmo lugar, ainda era o morro. Filha, a avó começou, eu preciso te falar uma coisa. Não se esqueça nunca de quem você é, de onde você vem. O senhor Daniel, ele é um homem bom, um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Mas você não é dele. Você é sua. Você é Sofia, menina do Morro da Esperança, que enfrentou o mundo de cabeça erguida. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menor por causa disso. Sofia abraçou a avó com força. Eu nunca vou esquecer, vó. Nunca. O senhor Daniel me deu muita coisa, mas a senhora me deu tudo. Me criou, me amou, me ensinou a ser forte. Eu sou quem sou por causa da senhora. As duas ficaram abraçadas, chorando lágrimas de amor e gratidão, porque no fim família não era só sangue. Era quem estava lá nos momentos difíceis, quem te erguia quando caía, quem acreditava em você quando ninguém mais acreditava. E Sofia tinha duas famílias agora. A família do morro, representada por Dona Lourdes, e a família que tinha escolhido, representada por Daniel e Marcelo. E ela amava as duas com a mesma intensidade, cada uma ocupando um espaço único e insubstituível em seu coração. 2 anos haviam se passado desde aquele dia decisivo na praça. Sofia agora tinha 12 anos e estava em um momento crucial de sua vida. As transformações tinham sido tão profundas que às vezes ela mesma mal se reconhecia quando olhava para trás e lembrava da menina assustada vendendo doces nas ruas. Era uma sexta-feira de novembro. O céu de São Paulo estava limpo pela primeira vez em semanas, e Daniel tinha preparado uma surpresa. Ele havia convidado Sofia e Dona Lourdes para um evento especial, mas não revelara do que se tratava.
Apenas pedira que elas se arrumassem bem e estivessem prontas às 7 da noite. Quando o carro de seu Valdir chegou para buscá-las, Sofia estava usando um vestido azul que Daniel havia mandado fazer especialmente para ela, simples, mas elegante. Dona Lourdes usava um conjunto que também tinha sido presente dele, e pela primeira vez em anos se sentia bonita novamente. O motorista as levou para o Teatro Municipal, aquele prédio imponente no centro da cidade que Sofia sempre admirava de longe, mas nunca tinha entrado. Quando o carro parou na frente, ela pensou que fosse um engano, mas seu Valdir confirmou. Era ali mesmo, senhorita Sofia. O senhor Daniel está esperando vocês dentro. Elas subiram as escadas de mármore, passaram pelas portas ornamentadas e entraram no saguão deslumbrante. Tudo era dourado, luxuoso, majestoso. Sofia segurava a mão da avó com força, os olhos arregalados tentando absorver cada detalhe. Daniel as esperava próximo à entrada da plateia. Marcelo sentado obediente ao seu lado. Ele usava um terno escuro impecável e sorria de uma forma que Sofia não via há tempos. Havia uma excitação nele, uma energia especial. Vocês vieram, ele disse quando percebeu a presença delas. Ótimo, ótimo. Venham, temos lugares reservados. Mas, senhor Daniel, Sofia sussurrou enquanto eram conduzidos para seus assentos. O que estamos fazendo aqui? Você já vai descobrir, ele respondeu misteriosamente. Eles se sentaram em uma área especial, com acessibilidade para Marcelo e com fones de audiodescrição que Daniel colocou. As luzes começaram a diminuir e o teatro ficou em silêncio. Então, no palco, começou uma apresentação. Mas não era uma peça comum ou um concerto. Era uma exposição interativa sobre arquitetura sustentável, com modelos tridimensionais, projeções visuais e explicações detalhadas sobre como criar espaços urbanos mais humanos e acessíveis. E o nome por trás do projeto, o arquiteto responsável, era Daniel Nogueira. Sofia sentiu o coração acelerar. Daniel tinha voltado a trabalhar de verdade, não apenas pequenos projetos de consultoria, mas algo grande, público, importante, e ele estava compartilhando aquele momento com elas. A apresentação durou 1 hora e foi magnífica. Daniel tinha desenvolvido conceitos para praças, parques e edifícios que incorporavam tecnologia assistiva, design universal e sustentabilidade ambiental. Cada projeto era explicado em detalhes, com vídeos mostrando como funcionaria na prática. Era visionário, era bonito, era esperança materializada em concreto e aço. Quando terminou, a plateia irrompeu em aplausos. Daniel foi chamado ao palco e, com Marcelo ao seu lado, subiu com a confiança de quem havia finalmente feito as pazes com seu passado e abraçado seu futuro. Ele fez um discurso curto, agradecendo à equipe que o havia ajudado a transformar suas visões em realidade, e então disse algo que fez Sofia começar a chorar. Mas quero agradecer especialmente a 2 pessoas que não estão no palco comigo, mas que deveriam estar. Sofia e Dona Lourdes, vocês foram a inspiração para tudo isso. Vocês me mostraram que a verdadeira arquitetura não é apenas sobre prédios bonitos, mas sobre criar espaços onde todas as pessoas, independente de suas limitações ou origens, possam viver com dignidade e esperança. Vocês me salvaram. Me deram uma segunda chance de ser quem eu sempre quis ser. E esse projeto, ele gesticulou para as imagens ao redor. É minha forma de agradecer. Não apenas a vocês, mas a todas as Sofias e Lourdes desse mundo que merecem um futuro melhor. A plateia se virou para olhar para Sofia e Dona Lourdes e os aplausos recomeçaram, desta vez direcionados a elas. Sofia estava chorando abertamente agora, e Dona Lourdes também, abraçando a neta com força. Era um momento de reconhecimento, de validação, de amor expresso na forma mais pura possível. Depois da apresentação, houve uma recepção. Sofia circulou entre os convidados, ouvindo elogios sobre Daniel, sobre seu projeto, sobre como era inspiradora a história de ambos. Algumas pessoas a reconheceram da Feira de Ciências, onde seu projeto tinha ganhado atenção da mídia. Ela não era mais apenas a menina pobre do morro. Era Sofia, estudante brilhante, protegida de um arquiteto renomado,
uma história de superação em desenvolvimento. Mas no meio de toda aquela celebração, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Uma mulher se aproximou de Dona Lourdes. Ela era jovem, talvez 30 e poucos anos, magra e com olhos que pareciam carregar um peso invisível. Ela ficou parada olhando para a senhora idosa com uma expressão de incredulidade e medo. "Mãe", ela sussurrou, a voz trêmula. Dona Lourdes congelou, virou-se lentamente, e quando seus olhos encontraram os da mulher, o copo que segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. "Ana Beatriz", ela murmurou, o nome escapando como uma prece. Era ela. A filha que havia partido 12 anos atrás, deixando Sofia ainda bebê. A mãe que havia desaparecido sem deixar rastros, engolida pela cidade grande e por demônios pessoais que ninguém conhecia completamente. Sofia, que estava do outro lado do salão conversando com Daniel, ouviu o barulho do vidro se quebrando e olhou. Viu a avó, viu a mulher desconhecida, viu a expressão em seus rostos. Algo dentro dela soube, mesmo antes de qualquer confirmação, quem era aquela mulher. Ela atravessou o salão correndo, Daniel tentando acompanhá-la guiado pelos sons. Quando chegou perto, parou bruscamente, olhando para a mulher que era sua, mãe, mas também uma completa estranha. "Sofia", Ana Beatriz disse, lágrimas já escorrendo por seu rosto. "Minha Sofia. Olha como você cresceu, como você está bonita." "Quem é você?" Sofia perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Sua voz saiu dura, defensiva. "Eu sou sua mãe", Ana respondeu, dando um passo à frente. "Eu sei que não tenho direito de estar aqui, que não tenho direito de falar com você depois de tudo, mas eu vi a reportagem sobre o Sr. Daniel e seu projeto, e vi vocês duas na foto. Ela engoliu em seco, eu não consegui ficar longe." Dona Lourdes tinha a mão no peito, a respiração acelerada. Sofia correu para amparar a avó, fazendo-a sentar em uma cadeira próxima. Daniel chegou naquele momento, Marcelo guiando-o, e imediatamente percebeu a tensão no ar. "O que está acontecendo?" ele perguntou, preocupado. "É minha mãe", Sofia disse, a voz quebrando. "A que foi embora. A que me abandonou." Ana Beatriz deu outro passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica. "Eu não abandonei você. Eu estava doente, Sofia. Doente de um jeito que eu não conseguia entender na época. Eu tinha acabado de ter você e tudo. Ficou escuro, pesado demais. Eu não conseguia cuidar de você direito, não conseguia nem cuidar de mim. Sua avó tentou me ajudar, mas eu estava tão perdida. Então eu saí, pensando que seria melhor para você, que você merecia uma mãe melhor." "Depressão pós-parto", Dona Lourdes disse baixinho. Ela tinha depressão pós-parto, mas a gente não sabia. Achava que era preguiça, fraqueza. Eu fui dura demais com ela. E então, ela foi embora. Ana balançou a cabeça, limpando as lágrimas. "Eu fiquei nas ruas por um tempo. Entrei em lugares ruins, fiz coisas das quais me envergonho. Mas, eventualmente, consegui. Ajuda, entrei em tratamento, comecei a trabalhar. Fiz terapia, tomei medicação, fui me reconstruindo aos poucos. Mas o tempo passou. E quanto mais tempo passava, mais difícil era voltar. Como eu ia aparecer na sua vida depois de anos? Como ia explicar?" "Então, por que está aqui agora?" Sofia perguntou, a raiva misturada com dor na voz. "Por que agora, depois de tudo?" "Porque eu vi que você está bem", Ana respondeu. "Vi que você tem oportunidades, que está crescendo em um ambiente amoroso. E eu pensei, talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer parte disso. Mesmo que fosse só de longe. Mesmo que você nunca me perdoasse. Eu só precisava que você soubesse que eu sempre te amei. Que não passar um dia sem eu pensar em você, sem me perguntar se você está bem, se é feliz, se me odeia." Sofia estava tremendo. Eram emoções demais, memórias de uma mãe que ela nunca teve, raiva por ter sido deixada, confusão sobre o que sentir. Ela olhou para Dona Lourdes, procurando orientação. A avó segurou a mão da neta e então olhou para a filha. "Ana Beatriz", ela disse, a voz cansada, mas firme. "Você causou muita dor. Para mim, para sua filha. Mas eu te entendo agora, de um jeito que não entendia antes. Doença mental é doença, e você estava doente." Ela pausou.
Se você realmente quer fazer parte da vida de Sofia, vai ter que provar que merece, vai ter que ser paciente, vai ter que entender que confiança se constrói com o tempo. Ana assentiu vigorosamente. Eu vou. Eu juro que vou. Não quero atrapalhar nada, não quero tirar Sofia de vocês. Só quero, se ela permitir, conhecer minha filha, estar presente, mesmo que seja pouco. Sofia olhou para Daniel, que estava ali parado, ouvindo tudo. Marcelo, pressionado contra sua perna. O senhor Daniel, ela perguntou, o que eu faço? Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro de Sofia. Essa é sua decisão, Sofia. Ninguém pode fazer por você. Mas vou te dizer o que aprendi. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu tive a minha quando você salvou Marcelo. Sua mãe está pedindo a dela. Cabe a você decidir se vai dar. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para a mãe que não conhecia, para os olhos que eram parecidos com os seus, para a expressão de esperança misturada com medo. Olhou para a avó, que tinha sido tudo para ela, que tinha sacrificado tanto. Olhou para Daniel, que tinha se tornado uma figura paterna inesperada em sua vida. E então tomou uma decisão. Eu não sei se vou conseguir te chamar de mãe, ela disse para Ana Beatriz. Não sei se algum dia vou conseguir confiar totalmente em você. Mas, ela respirou fundo, eu posso tentar conhecer você. Devagar, sem promessas. E se você sumir de novo, se você me decepcionar, não vai ter outra chance. Essa é a única que você tem. Ana soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, obrigada. Eu prometo que não vou te decepcionar. Eu juro. Os meses que se seguiram foram de ajustes e descobertas. Ana começou a visitar Sofia regularmente, sempre com Dona Lourdes presente inicialmente. Elas conversavam, caminhavam, começavam a construir algo que poderia eventualmente se parecer com uma relação entre mãe e filha. Não era fácil, havia recuos e momentos difíceis, mas havia progresso. Daniel observava tudo de longe, dando apoio a Sofia quando ela precisava, mas respeitando o espaço que ela precisava para processar aquela nova dinâmica familiar. Ele continuou sendo uma presença constante em sua vida, um mentor, um amigo, quase um pai. E então, em uma tarde de primavera, algo extraordinário aconteceu. Daniel estava no jardim com Sofia, ouvindo-a ler um novo livro, quando Marcelo começou a latir de forma estranha. O cão estava olhando fixamente para Daniel, e então fez algo que nunca havia feito antes. Colocou a pata no joelho dele e inclinou a cabeça, como se estivesse tentando mostrar algo. Daniel franziu a testa confuso. Marcelo, o que foi? Você está bem? Sofia estava observando e de repente notou algo. Senhor Daniel, ela disse a voz tensa, o senhor consegue, o senhor está vendo alguma coisa. Daniel parou, ficou completamente imóvel, e então lentamente ergueu a mão na frente do rosto. Tinha algo diferente. Não era a escuridão completa que o acompanhava há anos. Havia luz, formas nebulosas, sombras. Ele murmurou incrédulo. Eu estou vendo luz. Sofia, eu estou vendo luz. Eles correram para o hospital. Os médicos fizeram exames urgentes e descobriram que, por algum milagre da medicina, parte dos nervos ópticos de Daniel tinha se regenerado. Era raro, quase impossível, mas acontecia. Ele não recuperaria a visão completamente, os médicos avisaram, mas recuperaria o suficiente para distinguir formas, cores, rostos. O suficiente para ter uma vida visual novamente. As semanas seguintes foram de reabilitação intensa. Daniel teve que reaprender a processar informações visuais, a coordenar o que via com o que seus outros sentidos lhe diziam. Mas a cada dia, o mundo ficava um pouco mais claro, um pouco mais definido. E então veio o momento que ele estava esperando. Sofia estava sentada no jardim lendo um livro quando Daniel se aproximou sem Marcelo pela primeira vez em anos. Ela levantou os olhos e sorriu. Oi, senhor Daniel, quer que eu continue a leitura do capítulo? Não, ele disse parando na frente dela. Eu só quero olhar para você. Sofia ficou confusa. O senhor já pode ver. Posso, ele confirmou, mas até agora tenho evitado olhar diretamente para você.
porque eu queria que este fosse um momento especial. Ele se sentou ao lado dela. Sofia, você salvou minha vida de tantas formas. Salvou Marcelo, me deu um propósito, me trouxe de volta do abismo onde eu tinha caído. Você é a razão pela qual estou aqui, pela qual voltei a viver. E agora, finalmente, eu posso ver o rosto da pessoa que mudou tudo. Lentamente, Daniel virou-se para olhar Sofia diretamente pela primeira vez. Sua visão ainda estava nebulosa, mas o suficiente para ver. E o que ele viu tirou seu fôlego. Sofia tinha 12 anos agora, mas ainda mantinha aquele brilho nos olhos, aquela luz interior que a tornava especial. Ela estava com o uniforme da escola, os cabelos presos em um rabo de cavalo, e havia nela uma beleza que ia além do físico. Era a beleza da bondade, da coragem, da resiliência. Você é ainda mais linda do que eu imaginava, Daniel disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigado, Sofia. Obrigado por ter sido corajosa. Naquele dia na praça. Obrigado por ter acreditado em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Obrigado por ter me dado uma razão para viver. Sofia também estava chorando agora. Ela se jogou nos braços de Daniel e ele a abraçou com força. Ali ficaram. Duas pessoas que o destino havia unido de forma improvável, mas que agora eram família de uma forma que transcendia sangue ou papel. Os anos se passaram. Sofia cresceu e se tornou uma jovem brilhante, mantendo sua humildade e bondade, mesmo enquanto conquistava prêmios acadêmicos e reconhecimento. Ana Beatriz continuou presente, e aos poucos, a relação entre mãe e filha foi se fortalecendo, cicatrizando feridas antigas. Dona Lourdes viveu para ver a neta se formar no ensino médio com honras, seu coração finalmente em paz depois de tanto sofrimento. Daniel recuperou grande parte de sua visão e voltou a trabalhar ativamente como arquiteto, agora focado em projetos de impacto social. Seus designs inovadores ganharam prêmios internacionais, mas ele sempre dizia que seu maior projeto, sua maior conquista, era ter ajudado Sofia a alcançar seu potencial. E Marcelo, o cão-guia que inadvertidamente tinha unido todos eles, continuou sendo um membro amado da família, tratado como o herói que realmente era. Na formatura de Sofia no ensino médio, Daniel fez um discurso como convidado especial. Ele falou sobre transformação, sobre segundas chances, sobre como os momentos mais difíceis da vida podem levar aos mais belos. Falou sobre uma menina corajosa que tinha se jogado na frente de um carro para salvar um cão, e como aquele ato tinha salvado não apenas o animal, mas um homem perdido na escuridão. A vida é feita de escolhas, ele disse, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Algumas grandes, outras pequenas, mas todas importantes. Sofia fez uma escolha naquele dia, uma escolha de arriscar tudo por alguém que ela nem conhecia. E essa escolha mudou não apenas minha vida, mas a dela, a de sua avó e eventualmente a de tantas outras pessoas que foram tocadas por nossa história. Ele pausou, olhando diretamente para Sofia que estava na primeira fileira. Nós não escolhemos onde nascemos, que família temos, que dificuldades enfrentaremos, mas escolhemos quem queremos ser. E Sofia escolheu ser bondade, escolheu ser coragem, escolheu ser esperança. E por isso, por tudo isso, eu serei eternamente grato. A plateia irrompeu em aplausos. Sofia estava chorando, assim como Dona Lourdes e Ana Beatriz, que estavam sentadas ao lado dela. Era um momento de celebração, não apenas de sua formatura, mas de toda a jornada que os havia levado até ali. Depois da cerimônia, na Praça das Artes, o lugar onde tudo tinha começado, Sofia, Daniel, Dona Lourdes, Ana Beatriz e Marcelo se reuniram. A praça estava diferente agora. Havia sido revitalizada seguindo um dos projetos de Daniel, com árvores novas, bancos acessíveis e uma fonte no centro que refletia a luz do sol. Lembram quando a gente se conheceu aqui? Sofia disse olhando ao redor. Parece que foi ontem e há 1000 anos ao mesmo tempo. Eu lembro de cada segundo, Daniel disse. O som do cão correndo, os gritos, e depois aquela mãozinha pequena tocando meu braço. Naquele momento, eu não sabia, mas minha vida estava prestes a mudar completamente.
A minha também, Sofia admitiu. Eu era só uma menina assustada tentando sobreviver. E agora, ela olhou para todos ao seu redor. Agora, eu tenho uma família. Várias, na verdade. E tenho um futuro. E você vai conquistar o mundo, Ana Beatriz disse, tocando o ombro da filha com cuidado. Ainda aprendendo a expressar afeto depois de tanto tempo. Separadas. Você é especial, Sofia. Sempre foi. Dona Lourdes simplesmente segurou a mão da neta e sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Marcelo latiu, balançando o rabo como se concordasse com todos. O cão estava mais velho agora, pelos grisalhos aparecendo em seu focinho dourado, mas ainda tinha aquele brilho nos olhos, aquela alegria de viver. Daniel se abaixou e acariciou o cão. Você também salvou minha vida, amigo. Você e Sofia. Uma equipe imbatível. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, aquele pequeno grupo permaneceu ali na praça, unidos, por laços que o destino havia tecido de forma misteriosa e bela. Eles eram a prova viva de que a bondade ainda existia, de que transformação era possível, de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis havia sempre esperança. Sofia olhou para o céu e viu uma borboleta amarela passando, suas asas capturando a luz dourada do entardecer. Ela sorriu, lembrando da conversa que tinha tido com Daniel anos atrás sobre metamorfose, sobre transformação. Todos eles eram borboletas agora, tendo emergido de seus casulos individuais para voar em direção a um futuro que antes parecia impossível. E enquanto aquela borboleta desaparecia, no horizonte, levando consigo os últimos raios de sol, Sofia sabia que não importava o que o futuro trouxesse, ela nunca estaria sozinha. Ela tinha sua família, sua história e, acima de tudo, tinha a certeza de que um único ato de bondade podia realmente mudar o mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Daniel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, coragem e esperança, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o salvamento de Marcelo, a cirurgia, de Dona Lourdes, o reencontro com Ana Beatriz ou a recuperação parcial da visão de Daniel. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que a bondade ainda existe neste mundo. Cada história é um convite para acreditar que transformações são possíveis, que segundas chances existem e que um simples gesto de amor pode mudar tudo. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais superação e mais lições sobre o poder da compaixão humana.